Hello everybody, it is me, Jaime. I'm back today with this lesson. Let's talk 10. We are in the present tense. Então pessoal, meu nome é Jaime, eu estou hoje com essa lição aqui. Aqui nós temos, eu resolvi fazer aqui a separaçãozinha do assunto, de como eu vou fazer a lição. Vai estar separado em 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre um assunto que é uma revisão daquilo que já foi dado, mas é alguma coisa rápida, vai ser uma passada rápida para já passarmos para o próximo, que é realmente o assunto atual que nós temos que saber. E após este, já o último slide traz um pré-conhecimento. Hoje nós vamos ver o imperativo, né, que é um assunto ainda a ser dado lá na frente. Então mas já vamos tomar um conhecimento dele hoje, do que é o imperativo. E então aqui nós temos na nossa revisão aquilo que a gente já viu, né? E vamos intensificar hoje. Vai ser inclusive, vou fazer de forma um pouco meio rápido. Não vou demorar muito aqui porque já foi dado, é só uma revisão mesmo. Onde nós temos que parar um pouquinho para aprender mais vai ser aqui no segundo slide, né? Então vamos lá. Vamos passar para a lição. Continuando então, vamos... então aqui pessoal, nós temos então as formas afirmativa, negativa, interrogativa e a junção dessas duas aqui, a interrogativa negativa, né? E a interrogativa negativa, que é essa última aqui, é uma pergunta negativa. Vamos ver cada um então, afirmando primeiro aqui, depois negando, perguntando e fazendo a pergunta negativa aqui, a última. Vamos lá? This is a watch. Aqui. Este é um relógio. Isto é um relógio. This is not a watch. Pode dizer este ou isto, né? Isto não é um relógio. Então, este não é um relógio. Aí aqui a pergunta. Is this a watch? Isto é um relógio? E aqui a última, negando a pergunta é: Isn't this a watch? Isso não é um relógio? Como nós fazemos em português, né? Não existe esse tipo de pergunta que nós fazemos, às vezes, negando já. Isso não é aquele objeto que você deixou comigo. Isso não é alguma coisa, né? Não tem? Então, em inglês também tem dessa forma aqui. Isn't this a watch? Então, entenderam aqui a tradução. This is a watch. Isto é um relógio. Isto não é um relógio. This is not a watch. Is this a watch? É um relógio. Isto é um relógio. Isn't this a watch? Isto não é um relógio. Vamos para a próxima. That is a horse. That is a horse. Ou a horse, né? Você pode dizer também. O a também ele pode ser dessa forma. That is a horse. Isto é um cavalo. That's not a horse. Falei isto, né? É aquilo, né? That is a horse. Aquilo é um cavalo. That is not a horse. Aquilo não é um cavalo. Então, aquele, né? Aquele não é um cavalo. Is that a horse? Aquele é um cavalo. Isn't that a horse? Aquele não é um cavalo. Aí vem esse. These, veja que aqui é o mesmo these aqui de cima no plural agora. Está pertinho de você ali, ao seu alcance ali. These are my car keys. Só que é mais de uma coisa, né? Mais de uma chave. Tem algumas chaves ali e a pessoa se refere a elas como as chaves do carro, né? These are my car keys. Estas são as chaves do meu carro. Então, as minhas chaves do carro, tanto faz, né? These are my car keys. These aren't my car keys. Estas não são as chaves do meu carro. Are these my car keys? Estas são minhas chaves do carro. Aren't these my car keys? Estas não são as chaves do meu carro. Então, preste bem atenção aqui na forma, né? E na pronúncia de cada um. These are my car keys. Que chave, né? A última. Keys é chave. Chaves, no plural. Sem o S é chave. Com o S, chaves. São as chaves.
These aren't my car keys. Estas não são as chaves do meu carro. Não são minhas chaves do carro. Pode ser também. Are these my car keys? Estas são as chaves do meu carro. Essas são minhas chaves do carro também. Aren't these my car keys? Estas não são minhas chaves do carro. O próximo. Those are pencils. Aqueles são lápis. Those aren't pencils. Aqueles não são lápis. Aren't those pencils? Aqueles são lápis. Aí agora aquela pergunta negando. Aren't those pencils? Aqueles não são lápis. Ele perguntou se são, e aqui já perguntou negando. Aren't those pencils? Aqueles não são lápis. Que é, are those pencils? Aqueles são, e aqueles não são. His name is Pedro. O nome dele é Pedro. His name isn't Pedro. O nome dele não é Pedro. Is his name Pedro? O nome dele é Pedro. Isn't his name Pedro? O nome dele não é Pedro. Your bicycle is nice. Sua bicicleta é legal. Your bicycle isn't nice. Sua bicicleta não é legal. Is your bicycle nice? Sua bicicleta é legal? Aí agora vem a última, que é a pergunta negativa, né? Isn't your bicycle nice? A sua bicicleta não é legal? Aqui. You are a teacher. Você é um professor. You aren't a teacher. Você não é um professor. Are you a teacher? Você é um professor. Aren't you a teacher? Você não é um professor ou uma professora, né? Estou esquecendo de falar, mas é professor ou professora, né? Professor ou professora, para todos eles aqui. Teacher significa as duas coisas, né? Professor ou professora. Vamos para cá. Agora, os verbos da forma do, né? Que é os verbos que é necessário você usar o auxiliar do para fazer a negativa e a interrogativa, né? Então, lá, até mesmo na afirmativa, às vezes é usado para deixar a afirmativa você afirmar uma coisa com muita certeza. Você fala, aqui no caso, essa frase aqui, I want a book. Então, para você dizer realmente, com certeza, você diz, I do want a book. Eu realmente quero um livro. Eu quero, né? I do want a book. A pessoa está realmente, quem está ouvindo, vê que você está realmente com aquela certeza de que quer um livro, né? I do want a book. Aqui nega, né? I don't want a book. Aqui eu falei o do apenas imaginariamente para você saber que ele é usado nas perguntas negando, porque ele realmente existe aqui. Às vezes é realmente usado, aqui no caso não foi, mas muitas vezes ele é usado para intensificar as frases. I don't want a book. Do I want a book? Eu quero um livro. Aqui eu não quero um livro, né? E aqui eu quero um livro. Don't I want a book? Eu não quero um livro. Aí aqui a próxima. I do my exercise. Eu faço meu exercício. Ó, I don't do my exercise. Eu não faço meu exercício. Do I do my exercise? Eu faço meu exercício. Don't I do my exercise? Eu não faço meu exercício. I read the text. Eu leio o texto. I don't read the text. Eu não leio o texto. Do I read the text? Eu leio o texto. Don't I read the text? Eu não leio o texto. Veja bem, que aqui eu perguntei se eu leio e aqui eu perguntei negando. Eu não leio. Então, vamos lá. We have English class. Então, nós temos aula de inglês. We have English class. Nós temos aula de inglês. We don't have English class. Nós não temos aula de inglês. Do we have English class? Nós temos aula de inglês. Aí vem aquela outra lá. Nós não temos aula de inglês. Don't we have English class? Don't we have English class? They go to the park. Eles vão para o parque.
They don't go to the park. Eles não vão para o parque. Do they go to the park? Eles vão para o parque. Don't they go to the park? Eles não vão para o parque. Então aqui ficou bem entendido, direitinho. Já é um assunto que já foi dado, né? Nós estamos revisando. E agora vamos passar para o próximo, que é algo que vai ser dado ainda lá na frente, mas já vamos ter um primeiro contato agora. Vamos lá, o próximo. Então, pessoal, aqui é a lição. Nós temos aqui o adjetivo possessivo, pronome possessivo e conjugação dos verbos. Vamos ver primeiro aqui o adjetivo possessivo, depois aqui o correspondente pronome possessivo. Então, eu vou dizer logo o adjetivo possessivo e juntamente com o seu correspondente pronome possessivo, para ficar mais assim, ficar fácil de entender, né? Vamos lá? Quando você diz assim, I have my tablet, você está dizendo, você está dando aqui uma informação que você possui algo, é uma posse, né? Você possui, detém alguma coisa. Você está dizendo que possui o tablet. I have my tablet. Eu tenho o meu tablet. Viu? I have my tablet. E aqui o my, presta atenção que todos os adjetivos foram negritados aqui para destacar, né? Então aqui quem é o adjetivo possessivo é o my. Aí lá na frente nós temos o correspondente a ele, que já é o pronome possessivo. Você diz I have my tablet. It is mine. Ele é meu. Então para my, o correspondente pronome possessivo é mine, que fica sempre no finalzinho da frase, né? O adjetivo possessivo vem antes do substantivo ao qual ele se refere, que ele faz referência, e o pronome possessivo vem no finalzinho da frase, também fazendo referência àquela posse, né? Vamos lá então aqui. You have your computer. Você tem o seu computador. It is yours. Ele é seu. Então veja bem que para your, o correspondente possessivo, pronome possessivo é yours. Acrescentou apenas um S. He has his cell phone. Ele tem o telefone celular dele. He has his cell phone. Ele tem o telefone celular dele. It is his. Veja que aqui não mudou nada. O pronome possessivo e o adjetivo possessivo são exatamente iguais no caso do his. O his é igualzinho aqui, ó. Então ele se refere ao he, né, que é a terceira pessoa do singular. Então tem aquela correspondência também dos adjetivos possessivos, pronomes possessivos e o pronome pessoal. Todos têm uma certa referência aí. Aqui, she has her necklace. She has her necklace. Ela tem o colar dela. E aqui vem it is hers. Então, também não muda. Aliás, coloca o S, né? Para o pronome possessivo, foi acrescentado o S. No caso do her. Então, adjetivo possessivo, her. Pronome possessivo, hers. She has her necklace. Ela tem o colar dela. It is hers. Ele é dela. Ou então, simplesmente, é dela. We have our headphones. Nós temos nossos fones de ouvido. Nós temos nossos fones de ouvido. They are ours. Eles são nossos. You have your watches. Vocês têm os seus relógios. They are yours. Eles são seus. They have their bikes. Eles têm as bicicletas deles. They are theirs. Elas são deles. Elas são deles. Ou delas, né? Aqui no caso da terceira pessoa, se refere ou a eles ou a elas. Aqui é de e aqui é they have, ou eles ou elas, né? Have their bikes. Eles ou elas têm as bicicletas deles ou delas, né? Ou eles
They have their bike. Eles têm as bicicletas deles. Elas têm as bicicletas delas. They are theirs. Elas são deles. Elas são delas. Tem toda para o português, tem que fazer toda essa correspondência aí no caso da tradução. Então, theirs é deles ou delas. Yours é seus ou suas, né? Também. Então, vamos para o próximo aqui. Acho que deu para entender aqui os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Veja que a posição dele na frase é no finalzinho, no caso do pronome possessivo. E os adjetivos possessivos vêm antes do substantivo ao qual eles se referem. Vem antes do objeto, né? Na frase aqui é o objeto. Vamos lá? Aqui, então, os verbos simples, o presente simples dos verbos. Então, aqui, vejam bem que nós temos aqui 3 verbos, que é o verbo to go, o verbo to walk e o verbo to drive. O verbo to go, ele tem uma mudançazinha na conjugação dele, com todas as pessoas, todos os pronomes pessoais aqui, I, you, he, she, it e tal. Ele só vai mudar na terceira pessoa do singular, que é o he, she e o it, né? Ele vai ficar na forma goes. Ele vai acrescentar um ES ali, é o go. O go recebe um ES aqui do lado, né? E fica goes. O restante é tudo go. I go e o go. Veja que we go. E o no plural, go. E they go. Então, só mudou na terceira pessoa do singular. Então, o verbo go significa ir, que é um verbo irregular, como é em português. Ele... No passado, por exemplo, ele não vai sair, já vai sair do go, vai ser went. No passado, I went. Então não é regular o verbo go. Então vamos lá conjugar I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. O verbo walk. O verbo to walk, né? O verbo walk, ele é alterado somente na terceira pessoa do singular. Ele recebe um S, né? Aqui, ó. He walks. She walks. It walks. Veja que as demais, todos são igual. O walk sem o S. Walk, walk. Aqui, we walk. You walk. They walk. Então, I walk, you walk, he walks. She walks. It walks. We walk. You walk, they walk. Então, caminhar, né? O verbo caminhar. Eu caminho, você caminha, ele caminha. Ela caminha. Aqui algum animalzinho, né? Caminha, porque o it é o pronome neutro usado para animais e coisas, né? No caso de animais aqui, dá para botar que caminha, né? Que it walks. We walk, nós caminhamos. You walk, vocês caminham. They walk. Vamos para o próximo aqui. O verbo to drive, que é o verbo dirigir. Ele também só muda a conjugação dele na terceira pessoa. Veja que as demais são dessa forma, drive, aqui sem nada. Drive, drive. Aqui no we, cadê o we? Tá aqui. Drive, you drive, they drive. Veja que as 3 pessoas do singular aqui é que muda. He, she, it. Recebe um S. He drives, she drives, it drives. Então, conjugando aqui o verbo drive, que significa dirigir, vem assim. I drive, you drive, he drives, she drives, it drives. We drive, you drive, they drive. Então, aqui está a conjugação dos 3. E aqui eu tenho um resumo para ficar mais fácil de entender aqui veja que todos os verbos, todas as pessoas aqui, o I, you, o we e o they, o verbo se mantém dessa forma inicial aqui. O radical dele não sofre nada. É dessa forma. Tanto para o go, quanto para o walk e também para o drive, né? Permaneceu igual aqui para essas formas. O I, you, we, you no plural e they. Ele se manteve dessa forma.
E apenas na terceira pessoa, he, she, it, ele sofreu no finalzinho dele ali, né, uma alteraçãozinha. Então, no caso do verbo go, foi acrescentado o ES, ficou goes. No caso do walk, acrescentou-se o S, ficou walks. E no caso do drive, acrescentou também um S, ficou drives. Então, aqui, he goes, she goes, it goes. He walks, she walks, it walks. He drives, she drives, it drives. Então, aqui foi o segundo slide. Temos mais um, né? Que nós vamos ver agora a seguir aqui. Então, aqui, pessoal, é o imperativo, né? A forma imperativa, né? É aquela forma que a gente faz para dar ordem, né? Que a gente diz assim, faça isso, faça aquilo, tal. Então, no inglês aqui nós temos essa frasezinha aqui, diz assim, do as a do. Do as I do. Faça como eu faço. É um tipo é uma ordem, né? Que está se dando, alguém está dando para outra pessoa. Faça como eu quero, faça como eu faço. Faça do jeito que eu faço. Do as a do. As I do. Aqui também pode ser da forma negativa e é uma ordem também. Don't do that. Não faça isso. Don't do that. Não faça isso. Aqui também outra ordem. Follow me. Follow me. Siga-me. Siga-me. Ou então simplesmente go. Então, estou dizendo assim, vá. Dizendo a alguém, estou mandando, né? Vá. Posso dizer go ahead, vá em frente. Go ahead, vá em frente. Aqui, fale baixo, né? Speak loud. Aqui, repeat. Estamos pedindo para repetir. Turn on the lamp. Acenda, né? A lâmpada. Turn on the lamp. Close the door. Feche a porta. Wait. Espere. Open the window. Abra a janela. Don't go. Não vá. Don't close the door. Não feche a porta. Don't turn off the light. Não apague a lâmpada. Não apague a luz. Don't turn off the light. Não apague a luz. Be polite. Say please. Seja educado. Diga por favor. Don't order. Ask please. Não mande. Peça por favor. Follow me, please. Siga-me, por favor. Follow me, please. Siga-me, por favor. Wait a minute, please. Espere um minuto, por favor. Please open the door. Por favor, abra a porta. Please don't go. Por favor, não vá. Please finish now. Please stop. Então, pessoal, vejam que aqui nós tivemos as várias formas de frases imperativas, né, sentenças imperativas, onde você dá as ordens, mas também pode, de alguma forma, se a pessoa quiser, ela pode amenizar ela pode diminuir ali, ser um pouco educada ao fazer essas ordens. Se não quiser que seja, a pessoa não entenda como uma ordem, ela pode usar o please, né? Pode usar o please para dizer, por favor, faça isso, por favor, faça aquilo, por favor, não faça isso, por favor, não faça aquilo, ou pode apenas, fazendo uma entonação, como nós fazemos em português, fazer com que a pessoa entenda que aquilo não é bem uma ordem, é um pedido, né? Passa a ser mais um pedido do que uma ordem. Então, vai depender da entonação da voz ou do acréscimo de please, né? Ou na frente ou no final da frase, né? Ou depois. E no caso aqui, foi feito aqui, follow me, please. O please foi colocado após o follow me, né? Após a frase.
Wait a minute, please, novamente. Ó. Espere um minuto, por favor. Me siga, por favor. Siga-me, por favor. E aqui já foi feito antes, já foi colocado antes. Por favor, faça isso, né? Please, open the door. Por favor, abra a porta. Please, don't go. Por favor, não vá. Please, finish now. Por favor, termine agora, acabe agora, né? Please stop. Por favor, pare. Então, é como eu falei aqui, é uma lição assim para apenas já trazer a baila agora, né? Mas nós vamos ver isso lá na frente ainda. Serve apenas assim como um pré-conhecimento, né? Então, está dada aqui a nossa lição de hoje, o Let's Talk 10. Então, eu desejo a todos aí bons estudos e até o próximo vídeo.